experiência junto à Mochila Social. Vou contar um pouquinho do que é. Antes, eu queria só contar um pouco por que empreender uma viagem de aprendizado. O Mochila Social é uma viagem de aprendizado entre Índia, Oriente Médio e o leste da África. O foco do projeto foi no leste da África, mas é um caminho que eu queria contar um pouco para vocês como é que foi essa história toda e falar um pouco das minhas motivações, tá? do porquê fazer esse tipo de experiência. Primeiro eu fui para a Índia, tá? Na Índia eu trabalhei em 3 organizações. A primeira chamava Aid and Action, South Asia. Eu trabalhei com migração, uma publicação acompanhando os migrantes semi-escravos do Nordeste para o Sudeste da Índia. Então, acompanhando senhores que nem esse, principalmente que construíam tijolos para as grandes obras que estavam sendo feitas no Sudeste. Depois eu trabalhei junto a um mapeamento chamado ILO Initiative, um mapeamento de negócios sociais na Índia. Então, tudo que estava sendo feito com a cara de negócio, com a cara de business, com um intuito social. Então, aquele filtro de água incrível que custa $2, que serve para quem não tem saneamento básico, uma solução paliativa, até o cara que desenvolve a bicicleta de baixo custo para o motorista de tuk-tuk, que é aquele carrinho que a pessoa pedala e leva outros, a baixíssimo custo para gerar renda para esse tipo de pessoa. Então, é legal que o mapeamento começou com a minha equipe, entre aspas, eu fui convidado para fazer na Índia e depois ele está se expandindo ao redor do mundo. Então, é um mapeamento que continua acontecendo, foi para a África, veio para a América Latina, é uma coisa que é crescente. E por último, eu fiz um trabalho em paralelo a tudo isso, depois com um foco de um mês, na favela de Dharavi, que é um pouco da minha especialidade, desenvolvimento social e pobreza. Eu fui até lá, fiz uma imersão nessa favela e fiz um estudo sobre habitações, então como as pessoas vivem na Índia. Já era um pouco da minha experiência aqui no Brasil, eu fui para lá tentar entender um pouco melhor isso. Depois eu fui para o Oriente Médio, eu trabalhei principalmente em Israel, com cooperação internacional para a África, Ásia, América Latina e Leste Europeu, também nessa área de desenvolvimento social, erradicação da pobreza e como trazer inovação ou não inovação, pegar aquilo que funciona e aplicar na prática, em favelas principalmente, e um trabalho também na Jordânia, na Palestina, nos territórios ocupados e no Egito, um pouco o conflito, mas tentando entender o conflito a partir da questão de desenvolvimento social, não da questão religiosa, territorial, nada disso, como uma forma de a situação que está ali, então, é de pobreza ou é de falta de desenvolvimento, dá para fazer, então, como chegar nesse ponto. Aí aconteceu uma coisa interessante, eu não tinha planejado e eu decidi então que há 6 anos eu estudo desenvolvimento social e pobreza. Eu sou jornalista e eu sou um curioso, eu me interesso por tentar entender o que está acontecendo, como está acontecendo e por que a gente já erradicou a pobreza, mas ainda não erradicou em todo lugar. A gente já consegue, a gente já sabe fazer, a gente está num teatro como esse, que claramente não passa numa situação de pobreza nem nada disso, a gente consegue fazer, a gente tem habilidade para isso, mas a gente ainda toma decisões que não fazem com que esse tipo de infraestrutura esteja em todos os lugares. Então, isso é uma coisa que me deixa curioso, me deixa intrigado. Então, enquanto eu estava em Israel a trabalho, eu gosto de falar que eu peguei um mapa da África e falei, putz, acho que eu preciso ir para a África, se eu estou falando disso, eu preciso ter uma experiência prática no continente. Aí eu gosto de falar que eu peguei um mapa e risquei com a canetinha, assim, tipo, vou para cá, vou para lá, vou para lá. Não é verdade, foi no Google Maps, que é mais moderninho.
risquei mais ou menos no mapa lugares onde eu tinha contato, onde eu achava que valia a pena fazer, e principalmente na região da África subsaariana, que é onde tem o estigma da pobreza, onde as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem do que se trata, mas quando se fala de África subsaariana, está falando de pobreza. Está falando de África, que é um continente gigantesco, e que dificilmente a gente tem o costume de ver que a África não é um continente, é um monte de países igual a América Latina. Quando a gente ouve os gringos falarem que a América Latina é tudo igual, a gente lembra que o Brasil é bem complexo dentro de si próprio. Eu vou ficar aqui porque ali elas estão me deixando maluco. Eu vou ficar aqui. O projeto em si teve a duração de mais ou menos 4 meses, um pouquinho mais. Eu visitei 6 países e o intuito dessa viagem era principalmente conhecer, era aprender, era ter uma experiência de aprendizado, uma experiência empírica em que eu pudesse ir visitar o que é essa África, o que é pobreza, o que está sendo feito de interessante na área de desenvolvimento social, como é uma favela no Quênia, a favela é igual a do Quênia e a de São Paulo, Uganda e Quênia são iguais, são diferentes, cada país tem uma particularidade bastante interessante. Então, no fim, foram 6 países que eu visitei. Egito, não é no leste da África, mas foi o início da viagem. Etiópia, Quênia. No Quênia, eu fui para um campo de refugiados, que é o maior do mundo, chamado Dadaab, que é onde os somalis escapam da Somália, do regime de ditadura e opressão, para o Quênia e para a Etiópia. É uma experiência por si só, passei 5 dias lá, bem interessante. Depois Uganda, Ruanda e Tanzânia. Em todos esses lugares eu fui visitando organizações, sejam elas ONGs, organizações sociais de base, dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, até projeto da ONU, projeto governamental. Então, aqui tem alguns dos exemplos, foram mais de 30 organizações nesse período. E a ideia é que a partir de um momento você começa a trocar a experiência entre, por exemplo, essa organização que chama Maito, dentro de uma favela do Quênia. E aquela One Love é dentro da mesma favela do Quênia. E uma não sabia da existência da outra. E o que é interessante foi que teve a oportunidade de juntar, por exemplo, os jovens de uma com os jovens da outra, e falar, olha, vocês estão com o mesmo propósito, puxando um pouco do Edu, e não estão trabalhando em parceria, não estão cooperando uma com a outra e, no fundo, estão brigando por recursos, estão fazendo uma coisa e estão carentes de coisas que uma outra organização pode fazer. E acho que nesse modelo, não só entre organizações do mesmo espaço, mas também organizações, uma da Índia, que oferece um serviço que uma de Uganda poderia se beneficiar. Então começa a ter um pouco uma troca, infelizmente baseada na minha pessoa, mas o máximo do tempo que deu era botar essas pessoas em contato mesmo, em inglês, a maioria das pessoas fala, consegue trocar essa experiência de fato. Então, aqui um pouco das organizações que veio, tem um projeto bem grande da ONU, Objetivos do Milênio, para ver a vila, que foi projetada no escritório de Nova York, como que ela é na prática numa vilazinha do Quênia. E o interessante é que não estava planejado, mas acho que por todo o processo, eu compartilhei essa experiência num site, num blog, então tentando trazer essa interação, principalmente com o Brasil, apesar do blog ter sido em inglês também, tentando inspirar, tentando engajar outras pessoas a conhecer, a se propor a empreender uma experiência de aprendizado. Então, esse é o tema que me mobiliza, é o tema que eu me dedico e eu acredito que você tem que se jogar de cabeça, independente do que quer que seja, até você conseguir ficar mais próximo de entender do que você está falando. Então, até hoje, eu continuo pesquisando, lendo bastante e, ao mesmo tempo, me colocando em situações onde eu acredito que eu possa aprender. O resultado disso virou um livro. O livro, como descreve, como uma reportagem, tudo que foi visto, foi feito, aquelas 30 organizações
estão sendo contadas em maior detalhe, porque eu também acredito que no final da fala eu vou contar uma coisa. Eu acredito que precisa de tempo, assim, não foi uma experiência leve, não foi uma experiência fácil. Dificilmente eu subir aqui e eu vou contar tudo o que passou. Mesmo no livro eu acho que não passa, mas é uma oportunidade de inspirar outras pessoas a fazerem algo parecido nas suas áreas, ou pelo menos a ter uma ideia. Leu lá uma coisa interessante, puta, eu nunca tinha pensado nisso, talvez possa vir. Então, o bacana é que para o livro eu tinha bastante foto e as fotos não eram necessariamente agradáveis, né? Porque às vezes é muita foto de favela, é uma foto de uma coisa que é desconfortável de ver. Então, teve uma parceria muito bacana com a Casa Rex, que é uma empresa de design bem boa. E para o livro rolou uma sobreposição de imagens, assim. Então, não dá para ver exatamente o que é, mas dá para entender mais ou menos o que é. Tem uma provocação, assim, de que está exposto, mas você precisa se forçar a ver. Que é meio parecido como está na realidade, né? Está exposto. A 5 minutos daqui a gente vê favela, a gente vê lugares que não necessariamente são agradáveis ou incomodam, mas a gente também, às vezes, deixa de lado, não precisa necessariamente enxergar. E algumas outras reflexões. Então, tem um capítulo que é a proposta de olhar, né, o que eu estou querendo falar sobre conseguir enxergar esse tipo de coisa, um pouco sobre como foi viajar sozinho, sobre o que significa influenciar pessoas e a razão de ter escrito um livro. Não sou escritor, não é meu interesse nem nada, é só uma oportunidade de compartilhar com mais gente uma experiência pessoal. E, claro, um capítulo sobre estar de volta. Eu já voltei faz mais ou menos um ano. É interessante estar de volta, assim, em São Paulo. Então, enfim, eu acho que tem bastante coisa para contribuir. Principalmente, eu acho que o que me mobiliza nesse tempo todo é compreensão. Às vezes eu vou em umas palestras e o cara fala, o que te mobiliza? Aí o palestrante fala, me mobiliza ver o sorriso no rosto das crianças, me mobiliza ver mais pessoas juntos, criando redes e organizações para mudar o mundo. Eu particularmente não me mobilizo muito com isso, eu me mobilizo com a minha capacidade de não compreender. Então a maioria das coisas que eu fiz nesse processo e venho fazendo é simplesmente porque eu não consigo entender e eu não sei se eu quero entender, quero chegar no final com uma resposta, mas o processo de tentar entender, eu acredito que ele é benéfico para mim, como profissional. Independente do que eu vou fazer no futuro, eu sei que essa experiência de estar em busca, de entender como é que essa realidade pode acontecer ao mesmo tempo, né? Como que a gente está aqui de novo nesse auditório, e a 5 minutos daqui, alguma coisa inacreditável e incompreensível está acontecendo. Como que a gente consegue? Não é uma crítica a nós, nem uma crítica a lá, mas assim, é doido, né? Você conseguir continuar a sua vida conhecendo um monte de coisa que você não aceitaria. Então, até eu vou contar uma história, peço licença para minha mãe que está aí na cadeira, vai ser a história da Esther. Esther é o nome fictício da pessoa, é o nome da minha mãe e o nome da minha avó. Então eu vou usar esse nome ao invés de usar um nome qualquer, fictício, para contar uma história que eu acredito que é uma das coisas que me mobilizou lá atrás. Eu entrei numa comunidade, numa favela, entrei na casa da pessoa e era um barraco de 3 metros por 2, mais ou menos, bem pequeno, você tem que entrar meio agachado, de madeirite, não é nem madeira firme, você bate, chacoalha a casa toda. Metade da casa era de pano, telhado meio caindo, mas era de telha, mas com muitos furos na telha. E atrás da casa era apoiada direto no morro, tá? E o morro tinha caído metade, tinha cedido metade, então metade da casa estava afundada, metade da casa estava de pé, né, inteira. E eu fui conversar com essa senhora, que eu vou chamar ela de Esther. Ela é mais velha, ela tem a idade entre a minha mãe e a minha avó,
mas ela aparentava ser mais velha do que a minha avó. Ela devia ter uns 60 anos e parecia ter uns 70, 80. Comecei a conversar com ela para tentar, né, entender qual que era a situação, e ela me conta que a casa dela, bom, obviamente tinha caído metade, porque tinha chovido e o barraco tinha caído. E eu, ingenuamente, isso já faz 4 anos, eu perguntei, ok, mas por que você ainda está aqui? Né? Por que você não saiu daqui? Está caindo, porque eu não tenho para onde ir. Eu falei, e mora quem mais aqui? Ela respondeu, morava o meu filho, meu sobrinho e a esposa do meu sobrinho, mas assim que a casa saiu, eles se mudaram para a casa X, da enteada, não importa. E eu perguntei qual era a atividade dela, profissional. Ela falou que ela era aposentada, né? Ela era sem trabalho, ela era desempregada. E eu perguntei quem é que então ajudava essa senhora nessa casa, a manter. Ela falou que ela tinha ajuda anteriormente, mas a partir do momento que as pessoas saíram da casa, também pararam de contribuir financeiramente ou com comida, o que quer que seja. E aí eu fiz uma pergunta bem imbecil, ingênua, e eu perguntei, ok, mas e aí? Não dá, não vale, né? Você está me falando que você está desempregado, você mora nessa casa, você não tem renda e ninguém coloca dinheiro aqui, então, né, como é que você come? Foi a primeira pergunta que me veio. E ela começou a chorar, óbvio, eu fui absolutamente delicado, e ela falou, de vez em quando vem alguém aqui e me dá um saco de arroz, ou de vez em quando vem alguém aqui e me dá um pouco de comida. E para mim essa história, a primeira sensação é que essa história não era verdadeira. A senhora estava descaradamente mentindo na minha cara. Por quê? Porque simplesmente não fez o menor sentido a história. A conta não fechava. A gente pensa em Excel, não dá para botar uma planilha de Excel. Renda, zero. Contribuição, zero. Não fecha. Parece mentira. E não é. Não era mentira. Só não dá para entender, só não dá para mensurar. E uma pessoa como essa é um exemplo micro, imbecil, dentro de uma selva de 1 milhão de outras histórias dessa. E 1 milhão é um número baixo, né? Dizem que no Brasil tem 28 milhões de pessoas abaixo da linha oficial de pobreza. Eu não contei aonde que essa história foi, e acho que faz bastante diferença. Foi em São Paulo, não foi no Quênia, não foi na Tanzânia, não foi na Etiópia, não foi na Índia, não foi no Oriente Médio, não foi em nenhum desses lugares. Foi em São Paulo, foi em Osasco, dá mais ou menos 10 minutos daqui, e era uma casa, né, um barraco aleatório no meio de todos os outros barracos. Infelizmente, eu não tenho a história de todos os outros barracos para contar, porque naquele dia também meu tempo acabou, eu tive que ir para casa, eu tive que ficar um bom tempo refletindo sobre essa história. É isso um pouco que eu estou trazendo. Isso foi antes de eu ir viajar, era uma das coisas que me cutucou, e eu precisava entender, eu preciso ainda entender como é que essa conta acontece dessa forma todo dia, porque essa senhora, eu não tenho mais contato com ela, mas ela deve estar lá. E se ela não está lá, ela morreu. Né? Sim. Eu não voltei, ninguém voltou, a gente não tem muito contato com essas histórias que acontecem todos os dias. Eu fui chamado para falar no fórum empresarial, assim, achei que ia ter um perfil empresário, assim, por aí, então eu quis fazer uma fala um pouco voltada para essa história de abrir um pouco o olho, né? Então é de um livro que se passa em Ruanda, no genocídio de 1994. Acho que todo mundo conhece aquele filme Hotel Ruanda. É a história do gerente do Hotel Ruanda, que salvou 1.268 pessoas naquela época. E aí eu gosto muito desse livro, eu fui pro hotel, eu visitei lá, mas acho que isso é o de menos. A fala dele que me interessa para a gente pensar como pessoa mesmo. Ele primeiro, em um momento, ele fala assim, o mundo inteiro ao meu redor ficou louco. O que causou tudo isso? Muito simples, palavras. Ele está se referindo que o genocídio em Ruanda começou com um anúncio no rádio. O anúncio do rádio dizia, cortem as árvores altas e matem as baratas.
Era só isso, é isso que desencadeou o genocídio inteiro em Ruanda, tirando toda a história por trás disso. Mas as árvores altas eram uma etnia africana, que eram os Tutsi, que eram mais altos, teoricamente. Então era um comunicado para todos os Hutus, que era outra etnia, irem e matarem aleatório pessoas que eram Tutsi. Então ele fala, é muito simples, palavras, e o mundo inteiro ficou louco. Só que o que ele fala? Ele é um cara que continuou atendendo os hóspedes no hotel dele, era um hotel de altíssimo luxo, que a partir do momento virou um abrigo de refugiados, porque ninguém podia entrar no hotel. Ele tinha um acordo, ele era uma pessoa muito bem relacionada em Ruanda, muito cheia de contatos e tudo. E ele fala, eu não sou mais nada do que um gerente de hotel, treinado para negociar contratos, encarregado de fornecer abrigo àqueles que solicitam. Meu trabalho em nada mudou durante o genocídio. Se você ler o livro, você vai ver. Ele continuou sendo o gerente daquele hotel. Tinha gente que precisava de abrigo, a única coisa que ele fez, ele parou de cobrar o valor astronômico e falou, você está aqui, você precisa de um lugar para ficar, eu tenho um hotel e você vem aqui. Porque ele fala de contratos e tem outras coisas, é assim, chegava o militar e ele negociava, ó, você vai levar 10 caixas de uísque, mas você não entra ali, porque, veja bem, ali não vou te contar o que tem, porque não te interessa, mas toma aqui um suborno e some, deixa essas pessoas em paz. É o mesmo trabalho com um gerente de hotel, né? Só muda com quem você está falando, quem está pedindo, quem está se inscrevendo. E eu gosto dessa ideia. Ele é um gerente de hotel, antes, durante e depois do genocídio, pode cair uma bomba em Ruanda, ele é um gerente de hotel. Ninguém está pedindo para ele deixar de ser um gerente de hotel e virar um ongueiro, abraçador de árvore, ou trabalhar com bolsa sustentável, nada disso. Está pedindo para que cada um faça o que é bom e a sua função dentro da sociedade da melhor maneira possível e que melhor contribua para o coletivo, né? Então, um exemplo banal, um gerente de hotel. Não é um cara que desenvolveu um software, um aplicativo que vai mudar o mundo. Ele só salvou 1.268 ruandeses de uma etnia que ia ser exterminada. E a última coisa que eu queria destacar dele, ele fala que a triste verdade da natureza humana é a dificuldade de se preocupar com pessoas quando elas são apenas abstrações, quando não é nem com você ou com alguém próximo de você. A menos que a comunidade internacional possa parar de encontrar maneiras de estremecer na face dessa monstruosa ameaça à humanidade, essas palavras, ele põe entre aspas, nunca mais, vão continuar sendo uma das mais abusadas frases e uma das grandes mentiras do nosso tempo. Né? Enquanto a gente não conseguir entender que o próximo, o outro, é tão bacana, ou tem tantos direitos quanto eu, ou quanto a minha mãe, quanto minha família, meus amigos, a gente acho que ainda está alguns passinhos atrás de fazer essa mudança social que todo mundo tem interesse de gaveta. Para terminar, um pouco de humor, depois está pronto. Estar de volta, eu falei que é interessante, é engraçado. Então, desde que eu voltei, principalmente quando eu tinha acabado de voltar, e ainda acontece bastante, tem 4 perguntas, antes de algumas perguntas também, tem 4 perguntas que as pessoas sempre me fazem e no início eu ficava muito irritado, depois eu ficava muito feliz, porque eu já curti um pouco, e agora eu acho bem engraçado, e eu acho que são 4 perguntas que se repetiram assim muito, e mostram, sei lá, algumas coisas sobre como a gente lida um pouco. Eu gosto muito das perguntas, tá? A primeira pergunta, que é óbvia, é como foi a viagem. Amigos, tanto faz. 1 ano e meio eu fiquei fora, fui para a Índia, para o Oriente Médio, na Índia bastante, no Oriente Médio bastante, no leste da África, foram 6 países, deu 1 ano e meio, e aí vem uma pessoa e me pergunta como foi a viagem. Aí eu tenho a resposta padrão, que foi boa. Né? Porque foi boa, não sei, não dá para contar bastante coisa legal, coisa triste, coisa chata, né? Numa pergunta como essa. Então eu prefiro dizer que a viagem foi boa. A segunda é que as pessoas ao longo do tempo vão vendo que eu trabalho com esse tema. Então
me perguntam muita pobreza, né? E para mim só a única coisa que me incomoda é o né, porque eu não sei o que é pobreza, eu venho pesquisando, tem 1 bilhão de definições, tem linha de pobreza relativa, absoluta, tem 1 milhão de jeitos de você pensar, pobreza de espírito e tal. E aí vem a minha tia-avó do Morumbi me perguntar muita pobreza, né? Tipo, eu preciso concordar com um né de uma pessoa e me dói um pouco, assim, porque eu queria, se eu pudesse, eu conversaria horas e horas e horas e horas e horas até a gente juntos tentar chegar numa solução, numa definição, alguma coisa do gênero. Então, aconteceu muito o né, muita pobreza. E a outra, principalmente aqui, é igual aqui, né? Aí de novo, eu me pergunto, pô, eu saí daqui eu não consegui entender de jeito nenhum. Eu precisava de referência fora, eu precisava tentar ver, contrapor com alguma coisa, tentar, não sei, bater uma outra experiência que fosse fora e aí vem a mesma tia, a avó, e me pergunta se é igual aqui, né? Aí eu fico perguntando, me pensando, ela está falando de Paraisópolis, porque ela leu no jornal, ela está falando da periferia como um todo, porque ela leu em algum outro artigo. Ela de fato está falando, putz, que ela tem uma puta visão, noção, mas eu acho que cada um tem já uma pré-concepção muito grande do que é pobreza, de quais são esses problemas sociais e tudo, que a gente deixa eles ali, locados, a gente não se permite quebrar e falar, bom, se é a água, é fácil, liga para a Sabesp passa o cano. E não é mentira, é verdade. Se você ligar para a Sabesp e aquele lugar for reconhecido, a Sabesp é obrigada a passar o cano e fornecer água. O problema é que aquele lugar não é reconhecido. Mas para reconhecer um lugar, é só você ir na prefeitura e falar, olha, estou morando aqui, essa terra, dá para fazer. É que a gente deixa um pouco de lado. E a última, que é a mais bacana de todas, se agora que eu voltei, o que eu vou fazer se eu vou começar a trabalhar? Né? Porque já não dá mais para ficar enrolando e ficar só pesquisando e discutindo. Então essa é para colocar bastante pressão. Isso já faz um tempo, então a pressão já caiu. É isso, eu queria mais ter contado um pouco a experiência, abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar. Eu vou lançar o livro, mas eu não vou publicar o livro normal, assim. Ele é independente, ele está num processo de financiamento colaborativo, então as pessoas, elas primeiro compram um livro, e se tiver um número mínimo de pessoas que se interessam pelo livro, o livro é publicado. E para também não ser às cegas, eu disponibilizei 2 capítulos desse livro, para que as pessoas possam ler o capítulo, se interessar. A pessoa acessa o site, eu vou dar um cartãozinho para vocês, que tem a capa do livro. Se interessar, o pessoal entra e ela pode colaborar. A partir de R$45, ela garante que, caso o livro seja lançado, ela recebe um exemplar. Caso não atinja o 100% e não seja, todo mundo recebe o dinheiro de volta. Então é meio aquela sem risco. Se interessar, o livro está à pré-venda, o lançamento para fevereiro, e se não interessar, é só fechar a janela do navegador, não tem problema, eu nem vou ficar sabendo. Só para dizer, a ideia de lançar um livro assim é libertar a edição, então garantir que eu não tenho que depois vender o livro, eu posso vender o livro, mas se eu quiser dar o livro, a edição está paga. Então, se eu quiser distribuir 10 livros para uma escola, tem um pedaço do projeto que é isso, eu posso. Porque a edição está paga, eu não tenho editora, não tenho ninguém para amarrar meu pé um pouco. E ao mesmo tempo, se eu quiser vender o livro na Livraria da Cultura, para chegar em Recife, para o cara que não tem contato direto comigo, eu também posso. E eu não preciso cobrar um valor abusivo, porque o livro já vai estar pago. Né? Então eu não preciso entrar muito na lógica de mercado. Eu só preciso porque a livraria me cobra, se eu vender minha livraria. Então, eu queria saber, meus contatos estão aqui, o site é mochilasocial.com, e se alguém tiver perguntas do projeto, do livro, alguma besteira que eu falei, está mais do que aberto. Mas assim, a gente não tem 3 horas para fazer definições, também não estou pensando
continuar essa questão. Quando você trouxe um pouco essa história, né, da Cora e da Esther, eu também, assim, não sou boa de definições, né, erros, lá, e até também, sei lá, peço desculpas se eu estou chovendo molhado das perguntas anteriores, as 4 outras perguntas, mas, assim, eu não sei, me pareceu que o estado que ela, né, e depois você reforçou, que infelizmente muitas pessoas, né, do nosso país vivem essa situação. E aí no começo da sua fala, você falou da questão da pobreza, mas aí quando você trouxe essa história, né, assim, metafórica da Esther, para mim não é pobreza, para mim seria uma miséria. E aí eu fiquei pensando, mas por que será que ele está, né, assim, colocando como pobreza? E aí talvez, assim, não que eu queira ser pessimista, mas infelizmente realista, uma grande parcela dos brasileiros e muitas pessoas que moram, eu gostaria muito que pudesse, quer dizer, não que eu gostaria que fosse pobreza, mas assim, eu acho que ainda está pior que a pobreza. Então eu só queria entender, trocar, não sei. Eu também, assim, não sou boa de definições, não sei conceituar, mas eu achei que ainda a gente está num grau anterior à pobreza, não sei. Eu acho que, assim, o principal da minha fala, assim, da minha discussão, primeiro, não é ser um babaca, assim, de achar que ninguém sabe ou ninguém pode definir ou que a gente nunca vai chegar. Mas é que eu acho que todo mundo sabe o que é pobreza, todo mundo sabe o que é miséria, na ideia mais abstrata possível. A gente tem condições de entender que tanto faz se é pobreza ou miséria, não importa, né? Tanto faz a palavra, né? Chama como você quiser. O que eu sinto é assim, o Banco Mundial chama a pobreza de uma coisa, a miséria da outra, porque passou do limiar de tantos reais, ou porque essa pessoa agora tem água, ela saiu da linha da pobreza A, mas ela entrou na linha da pobreza B. A gente sabe mais ou menos qual que é o mínimo, né? E também não precisa ser o mesmo critério para o mundo inteiro. Na Índia existe uma questão cultural de que talvez o limiar da pobreza, o que se identifica como pobreza é um, e no Brasil é outro. Eu acho que o mais importante a gente entender é que blocar e falar isso é pobreza, ou isso é miséria, ou isso é extrema pobreza e tal, contribui pouco para a discussão. Acho que o que contribui para a discussão é ir, conhecer, trocar ideia. Às vezes a pessoa vai falar, olha, eu estou desempregado, mas assim, eu sou uma excelente cozinheira. O problema é que não tem emprego de cozinha no Brasil. Aí, sei lá, alguém aqui vai falar, não, tem uma cooperativa X que trabalha com cozinheiras boas. Não vai com cozinheiras de baixa renda, está procurando gente, está procurando trabalho. Só que essa mulher, isolada do jeito que ela está, ela nunca vai chegar num lugar como esse. Por quê? Porque ninguém vai enxergar essa senhora para entender o que ela... E aí eu aproveito bastante a questão da Ubuntu e por que também eu me envolvo. Ninguém vai saber o potencial dessa pessoa se ninguém conhecer ela. Ninguém vai saber o que esse tipo de cidade marginalizada que a gente tem há 5 anos daqui tem para oferecer se a gente não botar isso em pauta. Então não importa, pode chamar de periferia, pobreza, zoeira, maçã, não importa a palavra. O que importa é que a gente consiga abrir o olho e entender que alguma coisa está errada. Que coisa está errada? Bom, vamos descobrir. É água, é luz, é energia, eu não sei. Eu compartilho com o que você está falando, mas assim, eu também não é a minha pegada ficar denominando nada, mas assim, como a gente tem que lidar, eu acho que assim, até sei lá, em dados de realidade, o que eu estou querendo dizer? Talvez assim, esse meu questionamento inicial foi porque a gente não vai conseguir abraçar, né, dependendo das denominações que a gente for fazer, todas as exceções, as carências, as exclusões, as invisibilidades. Então, eu acho que assim, qual é o critério para a gente poder, e sem excluir, mas assim, vamos supor, de repente abarcar um público que realmente seja miserável, também, eu não estou também preocupada com as denominações, mas assim, que a gente possa, em grande medida, estar com esse olhar realmente mais voltado para quem está numa situação limite, né?
Então, assim, foi com esse intento, né? Independendo das denominações. Então, como a gente pode, né, abraçar uma efetiva justiça social, mas já que é impossível, né, talvez uma realidade utópica, mas é impossível conseguir fazer tudo isso, mas, de repente, como a gente consegue atingir quem está hoje realmente na margem, já na beirada? Então, foi com esse uniforme. Não, só para complementar, normalmente eu sou pessimista quando eu falo, mas no fundo eu sou bem otimista, assim. Eu discordo um pouco da sua premissa, eu acho que é possível. A gente prova em muitos outros lugares que é possível. A gente sabe fazer, a gente sabe tirar uma pessoa de uma situação de risco. Eu estudo arquitetura um pouco, minha namorada é arquiteta, às vezes você vê uma casa chiquérrima, no alto da montanha, encravada na pedra, com tantos suportes, e é lindo, parece que uma caixa foi encaixada no meio do morro da pedra, sei lá, dá para fazer. Eu estou concordando com você de todos os outros, mas é que eu acredito que é possível. Eu acho que se a gente conseguir, e aí na linha do que dá para fazer, pega aquilo que você é bom de fazer e faz bem feito para todas as áreas, para todo mundo. Abre o conhecimento, libera. Se é cozinheira, cozinha para o maior número de pessoas que você pode ir bem. Assim, eu acho que é a minha opinião. Assim, eu acho que é possível. Se não fosse possível, eu não estaria na busca por tentar compreender o que dá para ser feito. Tem muita iniciativa legal por aí que mostra que dá para fazer um pouquinho. E um pouquinho, acho que resolve. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer uma intervenção assistencialista, babaca, de cima para baixo, com muito dinheiro envolvido para salvar a vida daquela senhora, tirar ela daquela situação de risco e colocá-la numa situação melhor, e pudesse ter encaminhado ela para uma organização que daria uma oportunidade de emprego, de seguir, eu teria feito. Não tenho vergonha, assim. Eu acho que assistencialismo, nesse sentido de tirar quem está na miséria ou no último nível de sobrevivência, às vezes é o que precisa para dar uma levantada. Não sei, foi só para jogar uma ideia e finalizar. Acho que era. Mas quando você resolveu ir para a África, o único objetivo era conhecer ou foi um voo solo? Duas perguntas, né? Foi um voo solo, tipo, eu vou com os meus contatos e por minha conta e só para conhecer, ou tinha mais alguma coisa por trás, tinha um outro trabalho que você estava desenvolvendo? No caso do Leste da África foi um voo solo, assim. Eu até avisei minha mãe por Skype e falei que eu queria ir para a África, eu acho que dava para fazer. Eu olhei minha conta bancária na Índia, eu tinha gastado menos dinheiro do que eu imaginei, e eu tinha muita curiosidade. Gastei meu dinheiro, na época não quis pegar patrocínio, não quis me envolver numa organização nem nada, para não ter que recortar ou seguir alguma coisa. Eu comecei falando, é uma experiência, é um empreendimento de uma viagem de aprendizado. Eu decidi ir porque eu acho que chama mochila, porque eu acho que quanto mais coisa eu tiver na minha mochila, na minha bagagem, melhor eu vou ser, independente do que eu vou fazer. Daqui a um ano pode ser que eu vou estar trabalhando na Folha, no caderno Cidades, Deus queira que não, mas pode ser. E eu acho que eu estou tentando trazer um pouco de bagagem para que, independente do que eu vá fazer, eu vou fazer socialmente consciente, assim, entendendo. Meu exemplo é o gerente ali do hotel. Eu acho que alguma coisa na história de vida dele, na bagagem que ele tinha até ali, permitiu a ele enxergar aquela situação e falar, bom, o que eu tenho para fazer agora é ser o melhor gerente desse hotel que eu posso. Então, tomara que eu chegue. Então, minha motivação foi bastante, sei lá, de conhecer, aprender. Alex, acho que eu tenho até pela visibilidade do tempo, até tentar ser breve. Primeiro, dar parabéns. Aproveitar a oportunidade para dar parabéns, foi uma coincidência muito prazerosa esse ano poder conhecer você, mesmo eu digo de outras pessoas que estão aqui, o Edu, inclusive, acrescentou muito também. Estou voltando esse ano, não de viagem, mas de outras coisas. E uma das coisas que, entre as nossas conversas, a gente tem se encontrado bastante, que eu sei expondo agora, eu fiquei mais curioso de saber essas instituições que você visitou,
Você sabe que eu sou um cara muito mais de concretizar ações. Eu acho que durante a nossa juventude a gente debate muito, conhece muito, adquire bagagem e, né, chega a hora que eu acho que muita gente se perde, que é na hora de fazer as coisas. Quais eram os tipos de ações que essas instituições lá você viu assim? Tinham foco, todas eram basicamente para uma coisa, tinham coisas específicas? Tentar assim, né? É uma pergunta meio ampla, mas é que eu tenho muita curiosidade e eu aproveitei. Posso aproveitar e tentar entender qual é o mais interessante para você trabalhar com isso? Claro. Acho que eu não tenho essa resposta. Primeiro, assim, eu acho que eu me questiono muito sobre o fazer, assim, só a primeira parte da pergunta. Eu vejo muita gente lançando coisa e lançando iniciativa, startup, projeto na internet, fora da internet, e eu fico pensando, puta, eu só vi, né? Eu não fiz nada, assim, eu acho que eu não... por mais que eu vou entrar no detalhe, eu acho que eu fiz, mas eu acho que tem uma carência mesmo pela concretude. Bom, você fez tudo isso, mas agora tá bom, me fala aqui. A, B, C e D, o que eu tenho que fazer? Vamos pegar essa experiência e fazer um negócio. Por um lado, eu percebi ao longo do tempo que uma das coisas que eu podia fazer é influenciar pessoas a abrir o olhar. Eu acho que isso talvez é um fazer, né, da minha parte. E lá tem muita experiência interessante. Então eu botei nesse slide assim, meio que para apontar bem rapidinho, porque eu sei que a gente já está invadindo o tempo. Meio que, essa faz isso, essa faz aquilo, e só para dizer que hoje em dia eu tento me expor ao máximo, por mais que eu sou tímido pra caramba, para tentar conectar a gente que quer fazer alguma coisa aqui e eu dou ideia. Olha, tem um cara que isso é muito legal, tem um cara que faz isso. Não só lá, como eu pesquiso, eu tenho um banco de dados interessante assim, dessas coisas. Então, vou rapidinho. Sem dúvida, não foi uma crítica contra a construção. Não é. As críticas normalmente que eu estou botando aqui são críticas que eu me faço, porque eu sou bem autocrítico, assim, então eu aproveito para jogar. Bem rapidinho. Essa Maito é um grupo de jovens no Quênia que faz geração de renda para os jovens e a partir dessa geração de renda trabalha a educação, valores. Então eles, através da renda, então de fazer trabalho artesanal, manual, eles ensinam arte, design, tudo e convivência entre esses jovens. SUFTA é uma daquelas ONGs que tem tudo, aquela que entrou na comunidade para atender as crianças, aí as crianças tinham um irmão mais velho que estava na droga, então ajudou com as drogas, aí as mães não tinham renda, queriam um negócio de renda, e hoje em dia é aquela referência dentro da favela, essa favela de Corogocho. Então tem tudo. E eu acho que esse é o modelo mais interessante, porque é um modelo que a gente pode levar para uma política pública. Então, talvez o que precisa é um órgão que olha e enxerga todas as necessidades, principalmente todos os potenciais que aquela região tem, e começa a trabalhar meio sem agenda, mas tendo agenda. Então, tem isso de potencial? Bora desenvolver. Tem isso de necessidade? Bora resolver. Então, é um modelo que eu particularmente gosto bastante. Esse Millennium Cities Initiative é da ONU, é um que faz aquela MCI, a vila. Então, é um pouco dessa estrutura. A ONU chega naquele lugar e fala, vamos, tudo o que precisa. Objetivos do milênio, um por um, e aí começa a articular localmente e começa a trabalhar em todas as áreas do desenvolvimento social que julga necessário. É um projeto gigantesco que é o que originou os objetivos do milênio. Então, a partir dessa necessidade, já acabei. E assim, vale, depois eu posso contar outras experiências, mas eu acho que a graça é não falar, puta, tem um cara no Quênia que desenvolveu um filtro, porque não é isso que faz a diferença. O mais importante é que ele entendeu que tinha uma necessidade, um potencial, enxergou a comunidade dele, enxergou os potenciais que ali tinham, e conseguiu articular da melhor maneira possível para fazer o projeto ser realizado. De água, de educação, não tangível, não importa. Essa lógica de estar com um olhar bastante aberto e conseguir fazer dentro das suas habilidades, capacidades, e assim vai. Então, bom, eu e você, Marcos, depois a gente pode trocar ideia. Se alguém quiser vir trocar ideia também, eu estou aqui e os contatos estão lá. Eu não quero invadir
passa também, que eu acho justo.